Glória a Jesus. Terça-feira, né? A gente tem que se acostumar, né? Culto de ensino da palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar para iniciarmos o nosso culto nessa noite. Logo após a oração, a irmã Joana vai estar louvando o Senhor. Pai, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Somos gratos a Ti, Deus. Ó Deus, obrigado por esse dia, pela vida de cada um de nós. Continua, Senhor, falando conosco. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir, Senhor, aprender a Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, tudo aquilo que precisamos entender e ouvir da Tua parte, Senhor. Fica conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. A irmã Joana louvando o Senhor, juntamente com toda a igreja, né? Não somente a irmã Joana. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 115. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. 151. Louvado seja Deus. Cento e 51. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em teno tom, ouve
ouvir tua voz eu quero, e deste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Aleluia. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui, irmãos, glória a Deus. 193. Glória ao nome do Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas presenças, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, aleluia, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera,
porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas, aleluia, te alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Às vezes a gente se abate mesmo, né? As coisas acontecem conosco, mas o Senhor está falando nessa noite que nós temos que esperar somente nele. Aleluia, glória a Jesus. Descansar somente no Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra. Chamar a irmã Fernanda. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu queria ler com os irmãos Isaías, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Quando Deus chamou o profeta Isaías, ele teve ali uma visão. Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim, eu vou ler um, os irmãos leem outro e assim sucessivamente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O versículo 2. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Todos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Muito obrigada, Jesus, por esta palavra que o Senhor nos concedeu, que nós possamos estar, Senhor, à disposição para a Tua obra, para o Teu chamado, Senhor, porque a Tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nos ensina, Senhor, a aprender a Tua palavra cada dia mais, Senhor, nos dando entendimento, sabedoria, e agradeço também pela Tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim.
né? Que palavra forte, né? Mas é assim que tem que ser. Nós temos que nos dispor à obra do Senhor, não é? Né, Henrique? Henrique está ali, se dispôs para trabalhar. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida do Henrique. Vamos louvar o Senhor com o hino Quão Formoso És. Que a glória do Senhor, ela já está aqui neste lugar e que ela possa transbordar em nossas vidas nessa noite. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos apenas cantar esse louvor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia! Glória a Jesus, como é maravilhoso contemplar a formosura do Senhor. Aleluia. Pastor Júlio. Mais uma vez, o saúdo dos irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Enquanto nós adorávamos a Deus com esse louvor, sabe o que eu pensei, irmãos? Na festa da igreja no final do mês de julho. Nós vamos ter a festa da igreja. Qual vai ser a data certinho mesmo? Que eu não me lembro da agenda. E vai ser maravilhoso, irmãos. Vão ser dias, como Deus tem feito e sempre o fez, e eu creio que fará. Vão ser 3 dias de festividade. Julho, 25, 26 e 27. Então, irmãos, já está na agenda isso aí desde o final do ano passado, início desse ano. Então, coloquem nas agendas sexta, sábado e domingo. É a última sexta-feira do mês, não é isso? Ih, que coisa linda, hein? Vai ter vigília aqui, vai ser o dia da vigília. Maravilhoso, maravilhoso. Sexta-feira, sábado, inclusive vai ter batismo também na Lagoa. Né, Kelly? Vai ter na Lagoa. Glória a Deus. Isso se Jesus não voltar antes, né? Esse é o nosso projeto, é o nosso plano. E se Deus permitir, nós estaremos aqui adorando a Deus. E eu já estou convocando toda a igreja
para orar em prol, nós oramos, mas em prol especificamente desse trabalho, né, irmãos? Especificamente, serão dias de festa, consagração. Então, aquele propósito, lembra que nós estudamos sobre jejum um dia desse? Aquele jejum em prol desse trabalho, oração específica, né? Jesus, ele está aí, ele quer batizar com o Espírito Santo, ele quer operar maravilhas, e é crendo no poder de Deus. Glória a Deus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos hoje, juntos, na palavra de Deus. E eu cheguei mais cedo que na igreja hoje, senão eu fico sentado lá e eu continuo trabalhando. Aí eu falei, eu vou embora, eu vou para a igreja. E já tenho orado e meditando, e Deus, ele confirmou tudo quando eu cheguei aqui, irmãos, aqui. Eu fui orar aqui, meditando, e Deus foi confirmando a palavra. Eu quero meditar com os irmãos hoje, especificamente no Evangelho de João, no capítulo 1, sobre o dom da vida. O dom da vida, né? E maravilhoso é que essa palavra, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Ela produz em nossos corações aquilo que é segundo o querer de Deus. Isso que é eficácia, produzir efeito, e ela produz efeito. E que efeito que essa palavra produz? Evangelho de João, no capítulo 1. No capítulo 1, os versículos 1 até o versículo de número 16. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, uma palavra ou outra dessa versão aqui pode estar diferente, mas o significado não é diferente. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu vou repetir o 4, hein? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar, falar a verdade a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Amém, igreja? Até aqui. Eu acho lindo que João, ele vai trazendo, ele faz algumas colocações, ele traz algumas interrogações, e logo em seguida ele dá a resposta. Ele traz a interrogação e ele mesmo, a palavra de Deus, nos dá a resposta, para que não haja dúvida. Glória a Deus. Irmãos, e meditando nessa palavra, quando nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, fala exatamente, palavras diferentes. Lá no princípio da criação, exatamente a mesma coisa. Lá fala do princípio, fala de que Deus, verdade, verbo, Jesus, o Espírito Santo, aqui traça exatamente a doutrina da Trindade, está aqui. Deus uno e três pessoas, e trino. E quando nós vamos lá em Gênesis, nós também vemos também isso. Falando do princípio de tudo, de que tudo está nele, de que tudo é dele, de que tudo é para a honra e glória do nome dele, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Antes de nós darmos continuidade aqui, eu vou pedir para projetar, por favor, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Gênesis capítulo 1, de 1 a 3. Olha o que diz a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus estava presente. E o versículo 3 diz assim: então disse Deus, haja luz. Todas as coisas foram criadas segundo a palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas de acordo com o querer de Deus. Haja, exista o querer de Deus. Todas as coisas foram sendo criadas, tudo foi acontecendo, formado segundo a palavra de Deus e o querer de Deus. Quando ele diz, e disse Deus, e haja, era Deus na sua plenitude, através da sua palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, declarando que tudo é dele, tudo é segundo o querer dele, e tudo é para a honra e glória do nome dele. E aí a palavra de Deus nos diz assim, aí eu vou voltar lá no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João. No texto que nós estamos meditando aqui, do versículo 1 ao 4, olha o que diz a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo. É isso que eu quero trazer com os irmãos. Verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Agora, quando a gente vai lá no capítulo, no versículo de número 14, lá no 14, estou falando da mesma coisa. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, e entendemos que unigênito não quer dizer único. Unigênito é aquele que tem a mesma essência. Não é aquele que tem a mesma genética, não. É aquele que tem a mesma essência. É a mesma essência. Ou seja, é feito da mesma coisa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que o versículo 14? O versículo 14, ele nos diz exatamente o seguinte: o verbo é Jesus. E o verbo se fez
carne. E eu acho lindo aqui, irmãos, meditando nessa palavra, que muitas vezes, quando nós falamos de verbo, e não está errado. O que é verbo? O verbo é a palavra, não é isso? Se nós traduzirmos o verbo de uma forma assim, bem específica, a gente vai falar que verbo é palavra. Só que isso é muito maior do que palavra. Quem é a palavra? A verdade, a vida, é o verbo que se fez carne, é a palavra que se fez carne. Ou seja, lá no princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam lá na eternidade, antes que nada houvesse sido criado. Eles criaram todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, um único Deus. Esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele cria todas as coisas. Essa é a doutrina da Trindade, não é disso que eu quero falar não, mas fica claro aqui isso. Tem outras passagens bíblicas, mas aqui fica claro sobre que nós servimos a um Deus único, que é formado por 3 pessoas, constituído por 3 pessoas. E aí, eu vou voltar à palavra. No princípio era o verbo, a palavra. E no versículo 14 diz assim, olha, essa palavra, esse verbo, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o Espírito Santo, Deus, olha isso, gerou no ventre de uma jovem uma pessoa, um menino, um homem, gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou. E quem é que gerou o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Como é que Deus pode ter gerado Ele mesmo? Não tente entender aquilo que não está ao alcance. Quem gerou foi Deus. Ou eu creio, ou eu não creio. Fé não se explica. Ou eu creio, porque a fé nos é dada por Deus, para nós crermos e recebermos essa palavra, e vivermos por essa palavra, ou eu não vou crer. Porque quando eu recebo pela fé, o Espírito Santo habitando em nós, em mim e em você, ele vai nos dar entendimento. Você sabe o que é gostoso, irmãos? É porque muitas vezes eu leio, eu não entendo. Não é assim? Você já viu alguém dizer, irmão, já li a Bíblia toda, de trás para frente, de frente para trás, eu não consigo entender. Não vai. Vou te dar um conselho. Sabe quanto que você vai entender? Nunca. Você não. Agora, o Espírito Santo, ele vai nos dar sabedoria, ele vai desvendar os nossos olhos espirituais, porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 9, a palavra de Deus nos diz o quê? Que coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não adianta se matar. Isso aqui não é um livro, uma apostila do cursinho, não é um livro que eu estudando de direito, seja lá do que for, não é aquele trabalho que eu estou fazendo lá na minha pós-graduação, no meu mestrado, não é. Aqui é a palavra de Deus, é a palavra viva, é o verbo vivo que se fez carne. Sabe como é que é o nome dessa palavra, irmão? Jesus. E sabe quem gerou essa palavra no ventre de Maria? O Espírito Santo. E sabe onde que essa palavra Jesus, juntamente com o Espírito Santo, ele habita agora? Lá na eternidade junto com o Pai. E sabe onde que ele habita também? No seu coração, em você. Sabe por quê? Porque tudo se fez novo em Jesus, o verbo vivo que se fez, a palavra que se fez, que habitou entre nós e vive em nós. Olha que coisa linda, irmãos. É a palavra. Irmãos, a palavra é muito mais do que nós dizemos assim. A palavra é o verbo. Tá vendo? Eu vou dar uma coisa. Já fiz muito isso. Tá vendo essa palavra aqui, Esse aqui é o verbo. Mas vamos extrapolar isso aqui agora, vamos mais para frente. A Bíblia é pesada. Isso aqui é a Bíblia, É o verbo vivo que se fez carne. É verdade. Porque é a verdade de Deus revelada para nós, igreja. Jesus. Mas essa palavra, esse verbo,
desde o princípio, que estava lá na criação de todas as coisas. Sabe por que ele se revela? Aqui no texto fala que ele tem uma missão. Ele veio resgatar o que se havia perdido. Olha isso. Aqueles que deram as costas para o Pai, por amor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O que diz o 16 aí mesmo? Essa é a essência. Tá um pouco. Nós sabemos de cor, mas não vamos falar de cor, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o mesmo lado de João, aquele que tem a mesma essência, aquele que é feito da mesma substância, aquele que é igual, para que todo aquele que nele crê, é pela fé, aquele que receber a fé que foi dom de Deus, a fé que foi dada, concedida por amor, para que todo mundo, Deus amou os irmãos da Assembleia de Deus de Interlagos, é isso, irmão, que está escrito ali? Ou foram os irmãos da denominação A, denominação B, ou foi só os crentes que Jesus amou? Não, nem era crente. Antes que alguém se entregasse, ele amou o mundo. É para todos, é para todos. A justiça de Deus, a declaração de inocência foi dada em Jesus na cruz, para quem? Para todo o mundo. Agora, para poder receber, para verdadeiramente se tornar justo em Jesus, é necessário crer pela fé. O Espírito Santo gerou essa fé em nós. Sabe por que hoje nós servimos a Jesus? Nos derramamos na presença dEle? É porque Ele gerou uma fé, não é nossa. Ele gerou de forma sobrenatural essa fé nos nossos corações, e nós, sendo tocados pela palavra de Deus, palavra que transforma, a palavra de vida eterna, esta palavra, o verbo vivo que se fez carne, palavra que se tornou homem, que se tornou ser humano, 100% homem, 100% Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, ele despojou-se da sua glória e fez-se como um de nós, exatamente como ser humano, com um detalhe: não pecou. Não pecou, homem de dores, sentiu, sabe, na pele, passou por isso que nós passamos. Você está pensando que Jesus não sentia dor de cabeça? Não, ele sentia, irmão. As mesmas coisas, eita glória, as mesmas coisas que você está sentindo hoje, Jesus, quando esteve aqui como homem, ele sentiu. Mas ele veio e se fez homem, porque era necessário um sacrifício, para que a justiça de Deus se cumprisse na cruz. Ou seja, a declaração de inocência, a justificação fosse dada a todo aquele que crê nele. Era necessário que ele morresse, que ele viesse, se tornasse homem. E olha que desde o princípio, lá em Gênesis 3,15, a palavra já foi dada que isso aconteceria. E Deus, ele vem falando em todos os livros, apontava para Jesus hoje. Estou falando da palavra, tá, irmãos? Irmãos, o objetivo dessa palavra, e é isso a essência que eu quero compartilhar com os irmãos, é para que Deus, o Pai, em seu Filho Jesus, que veio, entregou a vida por amor de cada um de nós, mediante o Espírito Santo, que produz a salvação no homem, pela fé que nos é dada. O homem não tem nada, o homem não pode nada, o homem não pode salvar-se a si mesmo. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não teríamos fé, nós não receberíamos o toque do Espírito Santo, a palavra não produziria efeito em nossos corações, nós não nos arrependeríamos e iríamos para o inferno, porque estávamos relegados, estávamos determinados por Deus, pela ira de Deus, por causa do pecado, que vai todo mundo para o inferno. Mas aí, olha, ele ama o mundo de uma forma sobrenatural e abre a porta do céu para todo mundo, para todo aquele que nele crê. E crê
significa reconhecer. Reconhecer. E quando reconhece, confia. Creu. Pela fé. Reconheceu. E quando ele reconhece, eu digo assim, olha, eu sou pobre, miserável, cego, nu, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não tenho direito a nada. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu estaria destinado ao inferno. Mas Deus, Ele me amou de forma tal, que Ele se faz homem, o Emanuel, o Deus conosco, lá de Isaías, e Ele habita nessa terra para que eu tenha vida. Para que eu tenha vida e vida em abundância, vida eterna com Ele. E a partir do momento que eu reconheço, que eu passo a confiar, eu me entrego, irmãos. Não é assim? Eu reconheço, quando eu reconheço, eu me aproximo. Quando eu me aproximo, essa aproximação vai gerar confiança. E essa confiança vai gerar entrega. E quando eu me entrego, o Espírito Santo ele se torna dono, Senhor absoluto. Aí já não vivo mais eu, é Ele, o Cristo, a palavra, o verbo vivo, Deus, a Trindade que habita em mim, que habita em nós, que habita em você. Por isso que nós, nessa batalha travada contra o mal, nós resistimos. Não é porque nós podemos, não, porque não podemos. É pelo amor de Deus, através da sua palavra, através dessa trindade linda, soberana que nos deu vida, que nós podemos resistir e combater o mal. Estou falando da palavra ainda, hein? Irmãos, a palavra ela gera em nós, depois disso que nós estamos conversando aqui. Sabe o quê? Relacionamento. É isso que o verbo faz. Jesus ele faz com que nós tenhamos relacionamento com Deus, não é verdade? É possível relacionamento com Deus sem Jesus, irmão? E Jesus ele diz assim, olha, no Evangelho de João, hein? Eu sou, só Ele é, o caminho, a trilha, por onde você vai peregrinar, a verdade, no tempo da peregrinação, a verdade absoluta, aquele que te justifica, que te declara inocente, aquele que te sustenta e te mantém de pé, aquele que te dá graça, te dá força, aquele que te sustenta, te toma pela tua mão, te levanta e diz assim, eu te ajudo. É o que te conduz ao céu. Ele é a vida. Ele é a vida, vida eterna, abundante, soberana e plena. E se não for em Jesus, como que nós, por Jesus, através de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus, como é possível nos relacionarmos com o Pai? Quando nós oramos ao Pai, não é assim, irmãos? Em nome de quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é esse elo, Ele é tudo o que nos leva ao céu. Através dessa palavra, desse verbo vivo que se fez carne, que habitou entre nós e habita em nós hoje pelo poder do Espírito Santo, hoje nós nos relacionamos com o Pai. Nós nos relacionamos com a Trindade, o Espírito Santo habita. Porque Jesus operou o milagre através do Espírito Santo em nossas vidas. Ele se entregou por amor para que nós tenhamos vida. E quando reconhecemos e cremos, nós estamos nele. E nos relacionamos com o Pai porque estamos nele. Então, irmãos, eu para a minha vida, quando eu falo verbo, que se fez carne e habitou entre nós, a palavra que me vem no coração é relacionamento. Relacionamento. Somente em Jesus, por Jesus e através de Jesus. E ele continua falando, olha, no versículo 6, ele fala de João, que foi enviado por Deus para testemunhar, para testificar a respeito da luz. Ele não era a luz, João, mas ele veio para dar testemunho da luz. Jesus, ele veio para preparar o caminho, preceder a Jesus.
João, ele dá testemunho a respeito de quem? De Jesus. E ele fala assim, João, olha, este é aquele que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é importante do que eu. Por quê? Porque já existia antes de mim. Como é que pode uma pessoa que vem depois existir antes? Quem não é espiritual não entende, não aceita e vai falar que você é doido. Como é que uma pessoa que vem depois, que vem depois de mim, pode ter vindo antes? Pode, porque ele é Deus, ele estava no princípio, ele estava lá, ele é o autor da criação. E como autor da criação, muito antes de João, ele já estava lá. E João foi preparado por ele, para precedê-lo, para preparar o caminho para que ele chegasse até os homens. Jesus começa o seu testemunho, a sua operação aqui na terra, o seu ministério, a partir daquele encontro com João ali no Jordão. Quando ele é batizado em águas e o Espírito ele desce sobre Jesus ali. A partir dali, nós temos na Bíblia todo aquele ministério, todo o ministério que Jesus opera. Todo ministério é um absurdo, né? Aquilo que a Bíblia nos revela. Porque se nós formos no Evangelho de João, lá no último capítulo, no último versículo, o que vai dizer? Que se fosse revelado tudo o que Jesus fez, não haveria livros suficientes na terra para registrar tudo o que ele fez. Tamanha dimensão do ministério dele. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Glória a Deus, glória. Esse é o Deus que nós servimos. É desse Jesus que nós estamos falando. É desse Jesus que nós estamos falando. E ele continua falando, olha, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Ou seja, plenitude fala o quê? De todo. Ele criou todas as coisas. Ele está em todas as coisas. Ele é todas as coisas. E graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça, a verdade, vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para os irmãos, com base nisso que nós estamos meditando aqui. Nós já vimos, por enquanto não, Deus, o Pai, olhamos no olho dele já, irmãos? Nem eu, nem você, nem ninguém, porque quem tentou, não é possível, nessa natureza aqui, morre, não resiste. Pecado não resiste. Moisés quis vê-lo, vocês lembram? Ele estava no monte, o que Deus fez com Moisés? Moisés, você não vai resistir. Você não vai resistir, mas eu vou fazer uma coisa com você. Eita, amor de Deus, hein? Hã? Parece até que eu estou falando de Moisés, não parece, irmão? Mas eu estou falando de nós. Eita, glória ao nome de Jesus. Moisés, você vai fazer o seguinte. Está vendo aquela fenda na rocha ali? Entra na fenda. Na hora que a sombra passar, porque ele vai passar, não que ele vai vê-lo, mas a sombra, você vai sentir. Moisés entra na fenda da rocha, e quando o Todo-Poderoso passa, a sombra passa sobre ele. Que poder de Deus ali naquele lugar, irmãos. Sabe por quê? Porque ele não iria resistir à presença de Deus. Por causa da natureza. E olha que era Moisés. E olha que é você. Mas o Espírito Santo, ele está sobre a igreja. O Espírito Santo de Deus, ele está na igreja, ele está em você. Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero vê-lo, eu quero estar contigo. Como é que eu faço, Senhor? Se prostra, meu filho, se renda, entra na fenda da rocha. Quem é a rocha, irmãos? É Jesus. Você quer realmente ter intimidade comigo? Você quer verdadeiramente sentir a minha presença? Você vai sentir minha presença, Moisés. Entra na fenda, porque eu vou passar e você vai sentir minha presença. Nós entramos ali na brecha.
mergulhamos, nos humilhamos, nos entregamos, você sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus, ele vai te encher, e aí você vai sentir a presença de Deus, de forma que nunca antes sentiu, mas é necessário entrar na fenda da rocha, não é verdade, irmãos? O nome dessa rocha é o Eterno, é Jesus, do mesmo jeito que aconteceu lá, acontece hoje aqui, é a presença de Deus. Irmãos, o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é isso. O dom de Deus, o dom da vida, nos é dado por Deus. Porque a vida é muito mais, como diz a palavra de Deus, esse tempo limitado que nós passamos aqui. Hoje pela manhã eu estava pensando nisso. O salmista ele diz que o Senhor, ele tem prazer na morte dos seus santos. Quando nós estamos na palavra, nós passamos a entender isso. Que Deus, ele tem prazer na morte. Como é que Deus, ele pode ter prazer na morte de uma pessoa, irmãos? Precisamos entender. Eu sei que os irmãos entendem. Não é que Deus, ele quer que nós morramos, né? Não. É que para nós estarmos com ele, tem que haver separação desse corpo de pecado, para que no tempo de Deus, quando a igreja for chamada, corpo e espírito, no arrebatamento estejam juntos, e nós entremos na eternidade com Deus. Mas e quando nós estamos aqui agora, e tem separação? O crente vai para onde, irmãos? Para o céu. Tem um lugar preparado para a igreja do Senhor, junto do Pai, lá na eternidade, no céu, e todos juntos entraremos com o Pai na eternidade, com Jesus, e nós estaremos com o Pai. Esse tempo aqui, é um tempo curtinho, está começando agora. Se nós formos olhar, literalmente, a eternidade começa, sabe quando? Para nós, no dia que nós nascemos. A partir dali começa. Você já ouviu as pessoas falarem assim? Morreu, acabou. É comum ouvir isso, né? Morreu, acabou. Aproveita porque morreu, acabou, hein? Não é assim? Não, só que não é, né? O tempo que Deus, ele tem preparado para nós, na face dessa terra, é o tempo de nós trabalharmos para o Senhor. É o tempo que Deus preparou para o ser humano, para, pela fé, pelo dom do Espírito Santo de Deus, entregarmos as nossas vidas ao Senhor e servi-lo em espírito e em verdade. É para isso que nós estamos aqui, irmão. Certo, irmãos? Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo de nós sermos tocados, recebermos e servi-lo em espírito e em verdade. Por quê? Porque as nossas obras, Apocalipse capítulo 13, versículo 14 e 13, diz assim, você pode colocar, por favor, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, senão eu vou falar de cor. Olha o que diz a palavra de Deus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, revelação de Deus para João, escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora, hoje, morrem no Senhor. Olha isso. Sim, diz o Espírito. Por quê? Para que descansem das suas fadigas. Aqui é tempo de preparação. Jesus, ele já falou assim, olha, no mundo tereis aflições, não poucas, porque é tempo de provação, para que sejamos aprovados. E tem um texto que diz como o metal, que é lançado no crisol, na fundição, para que saia toda a impureza, e permaneça ali só o que for puro, que for verdadeiro. E ele diz assim, olha, para que descansem das suas fadigas, das suas lutas, da peregrinação,
do tempo de provação, para que tome posse da sua coroa. Ele continua a dizer assim, olha, pois as suas obras os acompanham. As obras de quem, irmãos? A minha, a sua, a de todo aquele que está passando por esse tempo aqui curto. 70, 80 anos é canseiro, enfado, é descontentamento. Irmãos, é tempo de nós nos aproximarmos e nos entregarmos e servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. E muitas vezes eu não estou entendendo isso, e a palavra de Deus está falando, isso é vida, estou falando da palavra. Esse é o tempo que Deus tem preparado para todo ser humano sobre a face da terra, de reconhecer o senhorio, a soberania do Senhor na sua vida, e por amor, servi-lo, se render, se entregar e viver segundo o querer dEle, para a honra e glória do nome dEle. E tudo aquilo que o servo de Deus, quando eu digo servo, é homem e mulher, o servo de Deus, aquele que verdadeiramente está em Jesus, que vive em Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus, todas as obras, aquilo que ele faz, que ele pratica, por meio de palavras e ações, tudo, o seu olhar, o seu andar, o seu falar, o seu assentar, o seu pensar, tudo aquilo ali, olha, são obras que nos acompanham. Tanto, não tem um livro, irmãos, que está registrado tudo? O que está registrado no livro? Aquilo que eu e você fazemos por meio de quê? Do corpo. É aquilo que nós fazemos agora, está registrado lá. E aí tem gente que fala assim, meu irmão, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Você já ouviu isso? Faz, bobo, faz. Agora você já está sabendo o que acontece, entendeu? É isso aí, é isso aí. Enquanto eu vivia na ignorância, que eu não sabia, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora eu entendi, o Espírito Santo desvendou os mistérios, meus olhos se abriram. Agora eu sei, pela misericórdia de Deus. E se eu errar, é porque eu deliberadamente errei. Sabendo que era verdade, eu tomei a decisão de fazer o que é errado, à luz da palavra, da vontade de Deus, daquilo que gera relacionamento, comunhão, minha, sua, nossa, da igreja com o Senhor. A palavra de Deus, irmãos, gera comunhão, é Jesus. Não é isso que nós fazemos aqui na Santa Ceia? Não é um culto de comunhão? Não é isso? Exatamente. Comunhão, é isso que nós lembramos. É o memorial, é isso que nós vivemos no nosso dia a dia. Por isso que a Santa Ceia é tão maravilhosa. Algumas pessoas dizem assim, parece que na semana seguinte é uma semana diferente, é uma semana maravilhosa, o outro dia eu vou dormir melhor, é diferente. É, irmão, é para ser assim todo dia, sabe por quê? Porque naquele dia, quando eu entendo e vivo isso, todos os dias, a nossa vida não é assim? Mas olha o que está escrito ali, ó. Olha a revelação que Deus dá para João, para nós. Ele fala, olha, ouvi uma voz do céu que dizia, bem-aventurado os mortos, que desde agora, hoje, morrem no Senhor. Por quê? Porque quando houver morte, separação. Irmão, morte eterna, só para o desobediente. Lembra que nós estudamos isso aqui semana passada? Antes da Nova Jerusalém vai ter juízo final. Grande trono branco. Todos os desobedientes, Satanás, aqueles que seguiram a Satanás na rebelião, lá no céu, estão condenados, já está decidido. Agora hoje, a palavra de Deus, ela nos é dada. Jesus, ele nos é dado, por amor, ele se entregou por amor de nós. E ele fala assim, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é isso que Jesus fala? Estou com você nessa caminhada. É tempo de preparação, é tempo de provação, mas eu estou fazendo isso para te aprovar. Eu te amo. Nós estamos purificando essa joia, você é uma joia, está sendo purificada, para que no momento certo, quando estiver preparado, Deus vai falar, vem embora para casa, vem para mim, vem para juntinho de mim. Ou então a igreja é arrebatada,
E quem tiver essa joia rara, purificada, juntos estaremos com Jesus. Irmãos, nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de vida com Deus. É tempo de real preparação. A gente canta alguns louvores, eu gosto de entender o que a gente está cantando. Jesus, em breve, vem no céu. Não é isso que diz o louvor? Prepara-te, ó igreja, para subir. É agora. Está chegando a hora de partir. Bem-aventurados os mortos, que desde hoje, desde agora quando? Desde todos os tempos, morrem em Jesus, morrem no Senhor. Por quê? Porque verão a Deus. Ele diz mais: vigia. Eu sei das suas aflições, eu conheço a sua estrutura, eu não vou te provar além daquilo que você pode suportar. Não é isso que diz a palavra? A prova está grande, irmão, está difícil, não vou resistir. Vai sim, você vai, em nome de Jesus você vai. Porque Deus, Ele não te prova além daquilo que você pode suportar. Agora tem que entregar para quem? Para Ele. Porque Ele falou, olha, o jugo é de quem? É seu? Não, é meu. Tomai sobre vós o meu jugo. É Jesus que está falando isso, irmão. É meu. E eu vos aliviarei. Você está tentando carregar um fardo que não é para você carregar. Você está tentando levar um peso que não é para você levar. Você está tentando fazer algo que não é para você fazer. O jugo, estou com você. Ou seja, nessa caminhada, nesse tempo de peregrinação, de preparação, ele está falando, olha, eu não te deixarei só, em momento algum. O Espírito Santo não habita em você. O Consolador não está aqui agora. Jesus, ele fala, não vos deixarei sós. Você não vai estar abandonado, o jugo é meu. Toma sobre você o meu jugo. Ele está te falando, eu estou te convidando a caminhar comigo, estou te convidando a você se relacionar comigo, eu estou te convidando a estar junto comigo. É a palavra, irmãos. O verbo, relacionamento, comunhão. Eu estou te convidando a estar comigo. Venha, deixa eu cuidar de você. Eu não quero que você leve o peso. Quem vai levar sou eu. Eu já paguei lá na cruz, você não entendeu ainda. Mas quem levou lá na cruz o peso de toda a humanidade fui eu. Então você está permitindo que as transgressões, a desobediência, o pecado, tudo aquilo que não me agrada, se abata sobre você e você leve tudo isso sobre a sua vida. Irmãos, o que a palavra de Deus está nos falando? Muitas vezes a gente está pensando que é um problema lá no trabalho, que é um problema com a esposa, que é um problema com o filho, que é um problema não sei do que tem. Você viu quantas vezes eu falei a palavra problema? E eu vou falar problema 1 milhão de vezes. Sabe qual o significado disso em relação ao texto? Olha que coisa linda. Nenhum, irmão. A palavra está falando de pecado, de vida com Deus. Porque quando eu tenho vida com Deus, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai. Mas Ele vai falar, você não vai sofrer, porque eu estou com você. Quem está levando esse peso, quem está levando tudo isso sou eu. Vou te contar um segredo, hein? Eu já tomei sobre mim. Se você entendesse, quando eu falei lá na cruz, Pai, está tudo consumado. Ele está dizendo, olha, desde Adão até o último tempo do homem nessa terra, todo o pecado eu já levei sobre mim. Você não tem mais que pagar o preço pelo pecado. Você me ama? Você me ama? Então, deixa eu cuidar de você. Eu simplesmente quero que você se relacione comigo. Como é que eu me relaciono com Cristo? Obedecendo a sua palavra. Vivendo a sua palavra. Tem outra forma de nos relacionarmos? Se não for por obediência? Existe outro jeito? Se for do meu jeito, se for o meu querer, se for o meu fazer, olha quantas vezes eu falei de mim. Não vai dar certo. Se Deus quiser, quando Deus quiser, se for da vontade de Deus, se Deus permitir, quando Deus der, estou orando, vou fazer do jeito que Deus quiser. Não é assim? Isso. Irmãos, é isso que eu queria falar para os irmãos hoje. Que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Deus, Ele fala como quer.
mas palavra, verbo, é Jesus. Ele estava lá criando todas as coisas, eu e você fomos criados por Ele. E Ele quer se relacionar comigo e com você. E Ele fala assim, olha, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31, 32 e 36. Você pode projetar, por favor? Eu não vou falar de cor. Olha o que diz a palavra de Deus, nós sabemos de cor. Irmãos, Jesus estava falando para aqueles que conheciam a palavra. Muitas vezes isso é pregado em evangelismo, isso é falado em algumas coisas, como se estivesse falando para o ímpio, né? Uma coisa que eu sempre falo, e que eu aprendi à luz da palavra de Deus, é o seguinte: se eu digo que eu conheço, mas eu não pratico, eu não conheço. Certo? Isso aí eu conheço, ó, mas pratica, não, esquece que não conhece. Porque se conhecer, significa que se relaciona. Eu posso me relacionar com alguém sem conhecer? Eu poderia dar N exemplos aqui, mas é simples isso demais, né, irmão? Eu posso me relacionar com alguém sem conhecer? É impossível. Eu posso ter intimidade com alguém se não for muito próximo? É impossível. E Jesus, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Intimidade é ali, mas é particular, né? Não dá para ser íntimo de 3. Intimidade é com 2, é ou não é, irmão? Dá para ser íntimo de 3? Intimidade é coisa de casal, irmão. É isso que eu quero dizer, tá? Claro, é isso aí. Você é só íntimo de uma pessoa muito próxima, senão virar bagunça. Íntimo, é 2. É para que nós entendamos, a palavra é isso. Ser íntimo é aquela comunhão, sabe, que você tem especificamente, unicamente com essa pessoa. Jesus é uma pessoa, não é, irmãos? Ele é uma pessoa viva, vivíssima, e pelo poder do Espírito Santo está na tua vida e está aqui agora. Ele diz assim, olha, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Tem uma versão que diz assim, que eu gosto mais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? E quem é Jesus? É a palavra. Quem é a palavra? É o que gera comunhão com Deus. Você quer ter comunhão comigo, queridão? Você tem que me conhecer. Se você me conhecer, eu vou te libertar. Se você tiver intimidade comigo. Irmão, estou na igreja há 30 anos, mas tem intimidade? Não, então não é tempo. É libertação, é intimidade. Vamos para o próximo. Não, 31, 32. Então Jesus, é isso que eu queria falar. Então Jesus disse para os irmãos das Assembleias de Deus em todo o Brasil: tira judeu. Então Jesus disse para os irmãos da denominação A, para os irmãos da denominação B, para os irmãos da denominação C, tá? Que haviam crido nele. Não é só porque era judeu, não, porque judeu não cria em Jesus, não, certo, irmão? Ali é para quem cria em Jesus. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, porque normalmente a gente não fala essa parte, só fala a outra. E se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos. Por que permanecer? Porque você tem que me conhecer, você tem que reconhecer, você tem que confiar, você tem que viver. Se isso acontecer, você vai me reconhecer como Senhor da sua vida, como seu amigo, você vai ter intimidade comigo, você não vai ter nenhuma preocupação, você vai fazer por amor exatamente aquilo que eu coloquei, eu deixei para que você viva. E ele fala mais assim, olha, então, são verdadeiramente meus discípulos. Então, irmãos, olha só, haviam crido nele, aí ele coloca um Czinho, aquilo ali, né? Não é uma condicional? Se.
Ele não afirmou. Se, tem uma condição aqui. Você creu? Tem uma condição. Tem uma condição. Se você permanecer na minha palavra, se você me viver, se você obedecer, se eu for verdadeiramente o Senhor da sua vida, você vai ser meu discípulo. Meu Espírito habita em você. Agora o 32. Porque se a minha palavra permanecer em você, você vai conhecer a verdade. E a verdade vai fazer o quê? É um processo, não é, irmão? Não é pum. Conheci, vivi. Aí o meu viver com Cristo, ele vai fazer o quê? Libertar. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu vou falar à luz da palavra. Irmãos, sem citar nomes, mas a gente precisa entender isso. Vocês já viram situações em que pessoas, principalmente se for uma pessoa pública muito conhecida, se entrega a Jesus, e eu acredito que se entrega mesmo, é aquilo que a palavra está falando ali, não estou aqui para julgar ninguém não, quem somos nós para julgar? Aí ele chega aqui na Assembleia de Deus, aqui na nossa congregação em Interlagos, aí o irmão vai ser separado para diácono, para trabalhar aqui, vai começar a pregar, vai cantar nos embaixadores, vai cantar, aqui não vai cantar em lugar nenhum, sabe por quê? Você viu que tem um tempo, irmão, de maturidade? Olha o cuidado que é necessário ter. Chegou, abracei. Jesus já abraçou, quem sou eu para não abraçar? Não é assim? Abracei. Agora vamos nos conhecer. Eu aprendi uma coisa com um amigo lá no Rio de Janeiro. Falou, Júlio, chegou. Vamos fazer um convite? Não toma uma decisão agora não. Ama a igreja primeiro. Depois você se decide. Ama a igreja. Deixa a igreja te amar. Não é assim com Jesus? Jesus já te amou lá na cruz. Ele já te amou, ele já abriu as portas. Ele está falando, agora você tem que me seguir, você tem que viver a minha palavra. Se você me conhecer e você viver, você vai ser liberto. Ou seja, você vai fazer a minha vontade. 6 meses na igreja, aí vem a confusão, escândalo. Por quê? Está liberto? Não está liberto, é um processo, irmão. A salvação é instantânea, é só olhar lá na cruz, se houver arrependimento. Mas existe um caminhar que é necessário, porque o Espírito Santo vai operando, vai trabalhando nas nossas vidas. E aí, quem é que gera isso em nós? A palavra, vida, comunhão, viver com Cristo. Agora no 36. Tem um Czinho de novo ali, você viu ali que tem um C? Tem uma condição. Você me aceitou, judeu? Você me aceitou, Júlio? Assembleano, você me aceitou, Júlio? Tem uma condição. Você me aceitou? Benção, eu te amo. Agora você quer viver de acordo com a minha palavra, fazer a minha vontade? Eu vou pensar no seu caso, então você está fora. Não, eu me entrego, Jesus, eu me arrependo. Jesus, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Isso aí fala tudo. Mestre, Rabi, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, eu fui um pecador, eu sou um pecador, um ingrato, eu mereço essa morte maldita, porque verdadeiramente eu sou um transgressor, eu sou um homicida, homicida. Mas tu és Deus, tu és Deus. Tu és Deus, eu reconheço a tua soberania. Quando você chegar lá no teu reino, lembra de mim. Lembra de mim. Eu reconheço que tu és Deus. Eu mereço. Se eu merecer, não é isso? Me leva também. Eita glória. Lembrar, não é isso, irmão? Não é lembrar o seguinte, sabe? Lembrei de fulano. Não é isso não, irmão. Eu sei que os irmãos sabem disso. Mas muitas vezes fica aquele negócio. Quando Jesus chegar lá, lembra de mim, né, irmão? Fiz uma viagem, lembrei de você, trouxe uma lembrancinha. Né? Trouxe uma lembrancinha para você. Não. Senhor, lembra de mim.
Eu mereço tudo que eu estou vivenciando. Eu reconheço. Agora, se o senhor achar que eu mereço, eu quero viver contigo. Lembra de mim, Pai. Se você quiser, se você se colocar na posição, pois o Filho vai fazer o quê? Vai te libertar. E se o Filho te libertar, verdadeiramente você vai ser o quê? Se a palavra que produz efeito, que liberta, verdadeiramente tiver guarida no seu coração, Jesus, você vai ser livre. Porque eu não tenho condição de eu viver em Jesus, de eu me entregar a Jesus e não me relacionar com Ele. Tem palavras que são fortes e eu não estou aqui para fazer isso. Mas a gente precisa entender algumas coisas. Quando existe libertação, quando Jesus, Ele é dono, o Espírito Santo, a Trindade, quando Deus é o Senhor, não tem confusão. Não tem confusão. Não tem confusão. Sabe como é que é o nome disso? Liberto. Às vezes a pessoa não entende. Acha que o outro está endemoniado quando fala assim, fulano precisa ser liberto. Você já ouviu isso? Fulano precisa ser liberto. Mas está na igreja. É irmão, gente boa, gosto dele. Mas tem atitudes, tem comportamentos e situações que demonstram que não é Deus que está ali. Que tem áreas ali que precisam ser tratadas. E quem é que pode tratar isso? É Deus, em Jesus. Só quem liberta é Deus, é Jesus. E se o Filho vos libertar, é Jesus que liberta, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? De tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Eu podia falar assim, ser livre do diabo. Já aceitou Jesus. Mas para ser livre, liberto, tem que deixar Deus atuar em todas as áreas da... Eita, glória! Em todas as áreas da vida. Eu sei a área da vida que está difícil, não sei, irmão? Sei. Todo mundo aqui sabe. Todos nós sabemos a área que está precisando do tratamento. Né? Aquilo que está ali e é difícil. Mas Jesus liberta ou não liberta? Palavra, obedecer, viver, fazer a vontade, se entregar. Quem disse que eu vou conseguir por mim mesmo? Não vou. Agora, se eu me colocar na dispensação, se verdadeiramente eu abrir o meu coração e falar, Senhor, eu de mim mesmo não tenho condição, eu tenho tentado, a luta está grande, o Senhor está vendo, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da minha sinceridade. Pai, por misericórdia, me ajuda, me dá força para que isso aconteça na minha vida. Eu quero servir o Espírito em verdade. Tem coisas na minha vida que estão me impedindo, Senhor, de receber aquilo que o Senhor tem para me dar espiritualmente. Não é assim, irmão? Irmão, é assim. E Deus vai dar, irmão. Deus vai dar essa graça. Deus vai dar essa força. Deus vai dar essa condição. Eu não consigo, não vai dar certo. Agora, se eu me colocar na dispensação, se, é aquilo que a palavra diz. E se o Filho, se você deixar, se você quiser, se for da sua vontade, Ele vai te libertar, Ele vai entrar, vai tomar posse e vai fazer a mudança na minha vida, vai fazer a diferença na sua vida. Vai ou não vai, irmão? Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso. Irmãos, eu falei de um jeito diferente, mas é isso que eu queria dizer, a palavra de Deus, palavra que gera relacionamento, palavra que gera vida, o dom de Deus, é a vida, e a vida está em, o dia que você tiver dúvida, lembra lá do texto do Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso tudo, que nós meditamos juntos aqui, gera relacionamento com Deus, para que nós tenhamos vida, para que tomemos posse da coroa, é necessário que nós tenhamos relacionamento com Deus. Nós que somos casados sabemos. Quando não tem conversa, funciona, irmão?
Pai, mãe, pai, filho. Quando não tem comunicação, diálogo, funciona? Nem vem que não funciona. Tem que ter diálogo, tem que ter comunhão, tem que ter aproximação, tem que ter conversa. Como é que eu vou me tornar amigo de alguém se eu não me aproximo dele? É possível? Como é que eu vou me tornar íntimo de alguém se eu não tenho uma relação muito próxima com ele, para conhecê-lo, para saber quem ele é? É possível? Com Jesus é assim, simples assim, e nós não conseguimos por nós mesmos, só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 10, para nós encerrarmos, por favor. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, mais claro e impossível, hein? Façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Corpo. Corpo. Não tem aquela conversa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Não sou pai de cascudo para sustentar filho de barrigudo. Na época de Luciane eu ouvia muito isso. Não é meu, não quero nem saber de você, não estou nem aí para você. Tem Deus nisso, irmãos? Então, enquanto tem a oportunidade, vamos amar a todos. Deixa Deus se revelar através das nossas vidas para outras vidas. Somos falhos, carentes, necessitados da misericórdia de Deus. Mas se nos relacionamos com Cristo, se a palavra é uma verdade em nossa vida, esse texto é uma verdade em nossa vida. Amém, igreja? Que Deus continue falando ao meu e ao seu coração. Se Jesus não voltar, estaremos juntos daqui a pouquinho. De novo, né? Uma Luciane, para encerrar. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para encerrar o nosso culto de ensino. Nós possamos guardar essa palavra que é vida nos nossos corações. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Deus, que nós possamos viver a Tua palavra. Deus, buscar a cada dia mais nos aproximar de Ti, buscar ter uma vida contigo, Senhor. Uma vida que te agrada, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um dos Teus filhos aqui presente, cada lar aqui representado. Leva-nos em paz para os nossos lares, em segurança, nos livra de todo mal. Nos dê uma noite em paz, um sono reparador. Ó Deus, continua conosco, guardando a Tua igreja, guardando o Teu povo. Tudo nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, 25, 26 e 27 de julho, hein? Nas suas orações, estaremos juntos aqui, se Deus quiser, tá? E não vai marcar nada, não. Ah, não sabia. Sabia, sim. Agora, todo tempo, nós vamos falar isso. E vai ter batismo. Inclusive, a Kelly vai se batizar, sabe, irmão? Aí, tá você me dando informação errada, cara, tá vendo? Então, para todos que eu falei errado, me desculpem. É 26, 27 e 28. Irmão, só um minutinho que vamos resolver isso aqui agora. É isso mesmo? Então, de 26 a 28. 26, sexta, 27, sábado, 28, domingo, inclusive com batismo e tudo que nós temos direito, para a honra e glória do nome de Jesus. Isso, vai ter vigília também. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós e com toda a igreja
que aguarda a breve volta de Jesus. Digamos juntos, amém. Amém, irmãos.